Então, boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos começar com a nossa canção, como é habitual. Na página 31, quem tiver o livrinho, eu aproveito para dizer, se quiserem obter o livro, basta pedir-nos que nós enviamos pelo correio. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, porque o que vês inimigo é em Jesus teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se é orgulho que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar Jesus quem cultiva a humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a dor invade tua alma e não vês razão atrás, vai ouvir falar Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Então pedimos, Senhor Jesus, nesta noite, os teus mensageiros, nossos protetores, também os nossos familiares encarnados, nossos amigos, que queiram comungar connosco destes momentos de paz e de vibração do teu Evangelho. Possam estar connosco, que os teus mensageiros possam ajudar-nos a harmonizar o nosso lar, o nosso ambiente familiar, e que nós possamos, uma vez mais, refletir sobre as tuas grandes lições. Seja connosco, nos abençoe o Evangelho de hoje.
Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 11. Esquecimento do passado. É em vão que se contesta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência de vidas anteriores. Se Deus julgou a propósito de lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Na verdade, essa lembrança teria inconvenientes muito graves, poderia, em alguns casos, humilhar-nos de modo estranho ou então exaltar o nosso orgulho e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, teria trazido uma confusão inevitável nas relações sociais. O espírito renasce muitas vezes no mesmo meio onde já viveu e encontra-se de novo relacionando-se com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas aquelas a quem odiou, o seu ódio poderia revelar-se e, em todo o caso, seria humilhado frente àquelas que ele teria ofendido. Deus deu-nos para melhorarmos apenas aquilo que nos é necessário e que nos chega. A voz da consciência e as nossas tendências instintivas. Retira-nos, pois, o que poderia prejudicar-nos. O homem traz à nascença o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é um novo ponto de partida. Pouco importa saber o que foi. É castigado pelo que fez de mal. As suas más tendências atuais são um indício do que resta para se corrigir. E é sobre isso que deve concentrar toda a sua atenção, porque daquilo que corrigiu por completo já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o advertiu do que é bem ou mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, este esquecimento só tem lugar durante a vida corporal. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Não é então senão uma interrupção momentânea, como aquela que tem lugar na vida terrena durante o sono, e que não impede de se lembrar do dia seguinte daquilo que fez no dia anterior e nos dias precedentes. Não é apenas após a morte que o espírito recupera a lembrança do seu passado. Podemos dizer que nunca a perde, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, enquanto goza de uma certa liberdade, o espírito tem a consciência dos seus atos anteriores, sabe porque sofre e que sofre justamente. A lembrança apenas se apaga durante a vida exterior de relações. Mas no caso de uma lembrança precisa que lhe poderia ser penosa e prejudicar as suas relações sociais, encontra novas forças nos instantes da emancipação da sua alma, se o souber usar como proveito. O tempo, caminho, verdade e vida. Aquilo que faz caso do dia, patrão Senhor o faz. Paulo, Romanos capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concepção divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhe é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal, património comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo o homem contém com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda a parte as fileiras do que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular "matem o tempo" reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas determinando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor.
São duas leituras que nos continuam a possibilitar-nos refletir sobre a vida, refletir sobre as coisas que acontecem, no modo geral, na natureza, na sociedade, com as pessoas em si. E isto tem sido objeto, quando se fala da reencarnação, tem sido objeto, às vezes, de críticas ou de comentários despropositados, porque as pessoas ignoram, desconhecem verdadeiramente o que é a reencarnação. Hoje estamos quase a assistir à comprovação científica dessa realidade. Demorará alguns anos ainda a que as religiões, particularmente as de reis cristãs, o reconheçam. Mas também é verdade que Galileu teve que esperar 400 anos para que a sua teoria da Terra andar à volta do Sol pudesse vencer. E mesmo assim, quando, nomeadamente a Igreja, se reporta a essa realidade, e tem poucos anos, dando liberdade à obra de Galileu, vai sempre dizendo que quer a Igreja, quer Galileu tinham razão. Galileu tinha razão porque era uma questão de ciência. A Igreja tinha razão porque era uma questão de fé. A gente tinha fé de que era o Sol que andava à volta da Terra e, portanto, está correto. Galileu tinha dados concretos para dizer que era a Terra que andava à volta do Sol e foi ameaçado de excomunhão e provavelmente até de ação inquisitorial. Então, nós chegaremos um dia a essa realidade, quer dizer, os religiosos que beberam no cristianismo as suas ideias, os seus ideais, vão ter que reconhecer que, de facto, a reencarnação é uma realidade. E vão ter que reconhecer ainda mais que é aquilo que se passa connosco quando deixamos a Terra, que é a bondade divina a funcionar. Porque imagina o que era nós recordarmos em vida os crimes que cometemos, muitas vezes, contra próprios familiares que estão no seio da família, contra os filhos ou filhos contra os pais, e que ditam muitas das vezes as relações entre pais e filhos e que fazem com que muita gente não entenda porque é que lhe saiu na rifa, desculpem o termo, porque é que lhe saiu aquele filho ou aquela filha que só dão problemas, sem cuidarem às vezes de ver porque é que saiu aquele filho ou aquela filha que só dão alegrias. É aí mesmo lá que se reencontram os desavindos, exatamente para, sem constrangimentos, poderem se aproximar de novo. Não há inimigos se não houver amigos. Os inimigos são aqueles que traíram a amizade. E muitas vezes a gente diz, e aquele é meu inimigo, sem cuidar de pensar que nós podemos ser inimigos do outro. Podemos ter feito coisas que levaram o outro ao ódio, ao rancor, à raiva. Então é nesta análise simples que nós vamos ver a justiça de Deus a funcionar. Tudo está criado para que não haja sofrimento da parte de Deus. Embora não possamos fugir ao sofrimento que temos que encontrar em resultado da nossa própria conduta, do nosso próprio livre-arbítrio, que fez com que chegássemos aqui, que semeássemos aquilo que agora estamos a colher. Eu recordo, às vezes os espíritas temos um bocadinho de receio de falar nestas coisas, mas os espíritos definiram o espiritismo como sendo a ciência, que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos. A origem, com certeza que, conforme o próprio Cristo afirmou, não se sabe muito bem quando é. O espírito sopra como o vento, ninguém sabe de onde vem. Então vem, essa é a origem. Depois, porquê é que as coisas acontecem? Porquê é que nos acontecem? Qual foi a natureza dos nossos hábitos, das nossas atitudes, que levou, conduziu a que hoje vivamos dessa maneira? E também abre perspectivas à reflexão do que andamos a fazer, de como somos, como nos comportamos na sociedade, na família, e possamos visualizar aquilo que nos espera, porque aquilo que estamos a semear vai ser aquilo que nós vamos, de facto, colher. E é esta reflexão que nós devemos ter quando o Papa Francisco diz, por exemplo, aos católicos, é para eles que ele falava, que precisavam de saber o que é que estão cá a fazer, referindo-se claramente à natureza. Porquê é que somos assim? Porquê é que estamos assim? Porquê é que vivemos dessa forma? É, de facto, a natureza, a nossa natureza. Depois dizia que era preciso que os seus seguidores, os católicos, soubessem de onde vêm. O Jesus já falou nisso, e Jesus é o grande evangelizador daqueles ramos da religião que depois os homens criaram.
de onde vimos. E também a nossa conduta, o nosso comportamento. O Papa Francisco dizia para os seus profitentes: e para onde vão? É uma realidade que tem mais de 150 anos, a doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos, não é a doutrina do Kardec. Hoje diz-se erradamente: o kardecismo para aqui, o kardecismo para ali. Não, o Kardec não criou nenhuma doutrina. Kardec fez um trabalho notável ao elaborar as questões para os espíritos, para que, sistematizando as respostas, pudesse nascer a obra que nós hoje temos entre mãos e que nos dava a perspectiva de perceber as leis da vida, de compreender a ciência da vida e também de seguir as duas à luz do Evangelho de Jesus. Então é esta necessidade de reflexão que nós temos que ter. A bondade de Deus permite que nós não nos lembremos, embora, se o quisermos e fizermos força por isso, Jesus tenha aberto o caminho. Bata à porta e abrir-se-á. Procura e acharás. Então nós, se não perguntarmos, com certeza que não vimos a saber nada. Mas se nós formos fazendo uma análise daquilo que somos, de como vivemos, do que é que temos passado, nada tem grandes impulsos, grandes saltos. Nós vamos saber o que é que éramos. Porque ninguém muda assim. Ninguém muda assim. Ninguém muda quando vai à confissão e se arrepende e depois no dia seguinte faz tudo outra vez da mesma maneira. Portanto, nós somos assim mesmo. Podemos andar-nos a enganar transitoriamente, mas somos assim. Portanto, aquilo que nós somos é aquilo que nós éramos. E se não mudarmos, aquilo que nós somos é aquilo que vamos ser. Com uma alteração. É que vamos colher espinhos, cardos, vamos colher ou vamos colher felicidade. Se for essa a nossa conduta, se for essa a nossa preocupação. Então vamos refletir sobre esta justiça que funciona no nosso esquecimento do passado. De não recordarmos tantas vezes crimes horrendos que fizemos contra aqueles que nos vivem mais de perto. Nós estamos perto do Natal e não devemos descurar a possibilidade de nos preocuparmos com aqueles que não têm Natal, com aqueles que nem sabem o que é o Natal. É uma frase gasta, dizer que o Natal é todos os dias. Mas é. Todos os dias são bons dias para nós renascermos para a vida, para grandes modificações. Mas talvez este período seja um período de maior reflexão, de maior meditação. Este consumismo galopante que nós vemos à volta, mas claro que tem que ser, porque se não for o comércio não vive, se não for a economia não progride, não avança. Mas deveríamos preocupar também com coisas mais importantes, o Natal do Espírito, não o Natal do Corpo, o Natal do Espírito, a reflexão, a meditação, a mudança de atitudes, a mudança de condutas. E é com base nisso que nós convidamos a todos, nesta época natalícia, a fazerem uma vida familiar mais estável, mais serena, mais tranquila, mais amiga. Talvez com o nosso exemplo outros a sigam. Vamos então colocar à disposição dos nossos irmãos, das falanges do Cristo, a nossa energia, os nossos fluidos benéficos, o amor, para que eles possam levar a tantos lares em desavença, em tantos lares em sofrimento, junto de pessoas que se batem, que se violentam, que os nossos irmãos possam levar este amor, pouco que seja, que o Cristo multiplicará 100 por 1. E que esta noite, pelo menos, possa ser um pouco mais tranquila, mais serena para essas famílias. Vamos cantar na página 29, A Senhora do Rosário. A Senhora do Rosário é uma canção que nós, um poema que nós elaboramos exatamente para homenagear a Senhora da Azinheira, não propriamente a Senhora de Fátima, que não existia à época, mas a Senhora da Cova da Iria. A Cova da Iria, que era, se quiserem, podem confirmar, a Cova da Paz. Porque Iria significa exatamente isso, a paz. Era um sítio muito isolado, onde as crianças pastoreavam os seus rebanhos de cabras e de ovelhas, que, como sabem, comem tudo. Comem os pinheiros, comem aquilo que havia naquela época, nessa Cova da Paz, que era um espaço da natureza onde não havia o bulício, não havia a ecologia negativa, não havia a poluição atmosférica e não havia a poluição mental. Então, nós fizemos esta letra que encaixou na música que já existia, uma música popular,
da Senhora do Rosário. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, aurora que desponta a cada dia na vida de todos os sofredores, Mãe cheia de graça, que aos pequenitos deste tanta luz, trazendo a mensagem de Jesus. Sufraga-te, pedimos nossas dores, escuta nosso brado em oração, ajuda a aliviar nosso irmão, derrama sobre nós o teu amor de mãe, ensina-nos a amar sem condição, e ao próximo estender a nossa mão, e faz de nós instrumentos de paz. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, o mundo te recorda, ó Maria, como nossa melhor intercessora, Mãe de tanta luz, Senhora que do alto da azinheira lançaste teu aviso à terra inteira, venha em nosso socorro sem demora. Vem trazer mais esperança a todos nós, ensina-nos a não calar a voz, ajuda os homens fracos a encontrar a paz. Acorda os que esqueceram teu Jesus, vem dar-nos mais conforto à nossa cruz e faz o nosso mundo um mundo melhor. Podem continuar alguns momentos de diálogo, se o entenderem. Nós ficamos por aqui, despedimos. Muito boa noite, muita paz. E que Deus a todos os abençoe e abençoe os vossos lares.